Muito bem, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Em Defesa da Fé Inteligente. Pessoal, eu estou aqui a fazer um estudo e uma análise sucessiva no comportamento abusivo e dissimulado do filho de Davi, que foi um dos grandes reis de Israel, mas um péssimo pai em termos da educação. A rebelião, muitas das vezes, é resultado da falta de repreensão meio agressiva, assim posso dizer. Quando nós pegamos a história deste Adonias, vimos que o comportamento dele se dá ao facto do pai não ter sido um pai muito rígido na educação dele. Por quê? Para ele poder matar três dos seus irmãos, nos quais ele seguia, foi devido a um plano que ele fez. Porque ele teve que matar três pessoas, tinha que tirar do caminho dele três pessoas para poder chegar àquilo que seria a dinastia, né? a ordem cronológica. Porque sempre quem ia suceder seria o filho mais velho de Davi. Então, ele tinha três que estavam acima dele e ele sabia que não tinha chance. Para ter chance, ele tinha que eliminar esses três e para poder ter aquele lugar. E ele fez esse plano e cumpriu. Agora, este comportamento abusivo do filho do rei Davi se deu ao facto do pai não ter sido muito duro na educação deste jovem. Se for já ver a história dele completa, ele foi um filho muito mimado. Foi um filho que deu muitos problemas. Só para não dizer todos os filhos de Davi tiveram esta situação de má educação, serem filhos problemáticos. Quis ter relações sexuais ou teve relações sexuais com a sua própria irmã, outro fez isso, outro matou outro. Então, se nós formos a resumir aquilo que era a família de Davi, foi uma destruição. Mas como rei, como líder das guerras, Davi foi um grande exemplo e foi um homem segundo o coração de Deus. O que tem a ver esta minha análise com esta situação de Angola? Tem tudo a ver. Eu não sei se os bispos que trabalharam com estes rebeldes passaram muita mão neles ao ponto deles terem espaço de pensar em dividir a Universal e quererem constituir uma liderança angolana à força. Por quê? Quando o bispo Gonçalves ele chega em Angola, que é um trabalho que ele fez aqui em Moçambique, encontrou uma desordem, encontrou filhos mal mimados, mal criados. Neste caso, me refiro a pastores, me refiro a muitas pessoas dentro da igreja. Quando uma pessoa que tem um casamento, uma vida estruturada, chega num lugar, encontra uma desordem, ele não se sente bem. O dever dela é colocar tudo em ordem. Mas aqueles filhos que não têm educação e não cresceram na base da disciplina se revoltam, se sentem ofendidos, se sentem excluídos e estes vão ser os teus inimigos. Foi exatamente isso que aconteceu com o bispo Gonçalves, tanto aqui em Moçambique como em Angola. Ele encontrou bispos malcriados, pastores mimados, cansados, que já tinham uma vida de libertinagem, já tinham uma vida solta, já faziam o que queriam, faziam e desfaziam, achando que eles eram os donos da Igreja Universal. Então, quando o bispo Gonçalves depara-se com esta situação, ele quis colocar tudo em ordem. E se instalou essa toda a confusão que se arrastou até esses anos que nós estamos a viver. Agora, por que é que esses rebeldes têm esse comportamento? É o que eu disse. Pode-se dar o caso de que as lideranças passadas antigas passaram a mão nestas indisciplinas, passaram a mão nesses bispos
não foram muito rigorosos. Por quê? Para educar alguém, há uma necessidade de haver rigor, de haver algo mesmo. Porque quando o teu filho ele não é repreendido, não é castigado, ele vai crescer sem respeito, vai ser um dissimulado, vai ter ambições sem limite. É o que nós estamos a ver com o plano que é feito desses rebeldes. O que é que eles fazem? Adonia matou os 3 irmãos para poder ter presença. Os rebeldes, com o plano deles, foi tirar o bispo Gonçalves e todos os brasileiros que seriam um punho forte contra eles em Angola, tirar para fora e buscar alianças com pessoas que estão numa boa posição no governo. Foi o que aconteceu. Tirou-se, repatriou-se todos os bispos e pastores em Angola para o Brasil. E depois criou-se esta união com alguns órgãos do Estado para que servissem de suporte. Você vê que Adonias teve as mesmas ideias, levou o sacerdote, levou isto, levou aquilo, fez uma festa, fez sacrifícios lá, fez tudo para que ele pudesse ser o sucessor do rei Davi, sem aprovação do próprio rei Davi, que era o pai dele. Mas todos esses feitos, eles se refletem na má educação, naquilo que Davi devia ter eliminado lá no passado. Deixou crescer. E isso acabou culminando nisso. Agora, qual é o prejuízo ou qual é o perigo de ter bispos mimados, pastores, pessoas quer dizer, que tenham mimos, que não gostam de ser repreendidos, não gostam da disciplina? É o futuro da igreja. Os pastores que entram terão problemas no futuro, porque não vão querer ser repreendidos. Qualquer repreensão, vão querer ir queixar na justiça, qualquer correção que queira se fazer, qualquer coisa que este bispo queira corrigir, haverá outros a irem queixar, vão denunciar, vão fazer isto. Por quê? Os bispos antecessores, eles deixaram esse comportamento continuar. Então, o bispo Gonçalves encontrou um comportamento inadequado que foi tolerado por alguns bispos que lá estiveram. Agora, deu no que deu, está a dar no que dar. Agora, há uma necessidade de haver um braço forte para combater esses comportamentos dissimulados, esses comportamentos de rebeldia, esses comportamentos de desobedientes da obra de Deus, para que o futuro da igreja não seja comprometido. Pessoal, leia muito bem a história de Adonias e veja aquilo que está a acontecer e aconteceu em Angola. Você vai encontrar que essa história encaixa muito bem nestes acontecimentos. É exatamente isso que resulta quando a gente deixa de repreender os nossos filhos hoje, quando eles crescem amanhã, querem tomar nossa casa, querem tomar o nosso carro, se acham donos de tudo, à força, se esquecem que você lutou tanto pela educação deles, pela escola dele, você lutou tanto pela saúde para que ele se tornasse essa pessoa. É exatamente o que está a acontecer com esses ex-pastores, ex-bispos e dissidentes lá em Angola. Eles se esquecem como chegaram à igreja. É o que aconteceu com Adonias. Ele se esqueceu que este reinado dele foi construído na base de mortes. Agora, eu me coloco a pensar o seguinte: digamos que esta revolução que eles querem em Angola dê certo. Que peso vai ter esta obra que foi construída na base de violência, na base de agressões, na base de mentiras, na base de falsificações? Que futuro, que espírito terá esta obra, essa Igreja Universal, que eu sei que não vai existir, constituída por pessoas que praticaram crimes, agrediram os outros, mentiram, deram falso testemunho contra os outros, quer dizer, tiraram os outros das residências à força, falsificaram documentos?
qual é o peso, que tipo de obreiros vai se construir, que tipo de membros vai se construir nessa obra, nessa igreja, os próprios pastores, como serão? Você já se perguntou isso? Eu fico me perguntando, se por acaso Adonias tivesse sido um rei sucessor de Davi, o que seria de Israel? O que seria daquele país? Agora, eu pergunto o seguinte, se isto cair na mão do valente Bezerra e de todos esses acompanhantes dele, o que será desta igreja em Angola? Eu deixo esta pergunta com todos vocês. Um forte abraço, reflita e pense nisso. Que você que apoia essa rebelião, você vai entender que está a dar um apoio a pessoas erradas e que amanhã você pode se arrepender amargamente. Leia a história de Adonias, leia a história da educação desses filhos de Davi e você vai concordar comigo. Até lá.